Olá, gente. Eu sou Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. No episódio de hoje, vamos conversar sobre povos indígenas e eleições. E para isso, eu tenho a honra de receber a incrível Samara Pataxó. Ela é doutora e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. É também advogada e atuou como assessora jurídica de organizações indígenas para a defesa dos direitos dos povos indígenas no âmbito nacional e internacional. Ela é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, nossa colega da Abradep, e desde 2022 atua como assessora-chefe de Inclusão e Diversidade da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Samara, muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado esse convite, querida. Obrigada, Leonardo, e todas as pessoas aqui que escutam o podcast Educação Eleitoral. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Samara, antes de começar, a gente tem uma tradição aqui no nosso podcast de que você me fale um pouco, né? Os convidados falam um pouquinho da sua história com direito eleitoral, com a justiça eleitoral. Você tem uma história bem particular com a justiça eleitoral, né? Eu queria que você contasse especialmente o que aconteceu no dia 1º de setembro de 2021, por favor. Tá bem. Eu costumo dizer assim que eu não tinha nenhuma relação com a justiça eleitoral no sentido assim acadêmico, nem na minha graduação, né, na faculdade de Direito. Eu cursei, digamos, a disciplina de Direito Eleitoral, que era uma matéria letiva. Só que eu falo que eu era uma pessoa kit com a justiça eleitoral, pelo menos o mínimo. Eu cumpri o requisito de ser uma pessoa em dias com a justiça eleitoral. Bom, a minha atuação profissional, ela sempre se deu no âmbito da defesa dos direitos humanos, dos direitos dos povos indígenas, né? Eu sou uma pessoa de origem indígena, então a minha formação acadêmica, ela foi voltada para atender às necessidades jurídicas do meu povo e depois dos povos indígenas em geral, a partir dos lugares que eu trabalhei, que eu passei, ajudando na defesa dos direitos dos povos indígenas. E nessa data específica, 1º de setembro de 2021, foi uma data importante, um divisor de águas em minha vida profissional, acadêmica e pessoal, porque acho que as pessoas devem ter acompanhado nos últimos anos, na questão indígena, estava em pauta no Supremo Tribunal Federal a questão do marco temporal, que era um processo de repercussão geral que ia definir o futuro da demarcação das terras indígenas no Brasil. O Supremo iria julgar se existia ou não um marco, uma data limite para demarcar as terras indígenas. No caso, essa data seria a data de promulgação da própria Constituição, 5 de outubro de 88. E esse processo ele foi muito pautado e importante para a pauta indígena, e isso demandou a atuação de advogados e advogadas, inclusive indígenas como eu, que pudesse ali defender os direitos indígenas no Supremo nesse processo tão importante. Então, naquele período, eu estava trabalhando na articulação dos povos indígenas do Brasil, com a Organização de Representação Nacional dos Povos Indígenas, e eu fui uma das advogadas que foi fazer a sustentação oral no Supremo nesse processo de repercussão geral em defesa dos direitos dos povos indígenas e contrários ao marco temporal. E, além de mim, tinha outros advogados indígenas, advogados também que apoiavam a causa indígena, ambiental, e também advogados da outra parte que apoiavam o marco temporal, enfim. E nesse dia foi engraçado, porque tinha muitos advogados para fazer sustentação oral, porque tinha os advogados das partes envolvidas, mas tinha muitos amigos da corte, muitos amigos curi. Eu era uma das advogadas amigos curi, e eu falei em nome dos povos indígenas do meu estado, da Bahia, e eu fui ali, eu só tinha 5 minutos, cada advogado só tinha 5 minutos. Então, imagine você ter toda uma defesa para fazer em 5 minutos, o que, que você pode falar em 5 minutos? Então, tem que ser muito seletivo nisso. Então, eu falei ali enquanto advogada, trouxe argumentos jurídicos, constitucionais, contrários ao marco temporal, mas também trouxe um pouco de fala a partir do meu lugar de uma pessoa indígena, de uma mulher indígena falando também. E tempos depois foi em setembro de 2021, né? 5 minutinhos. E alguns meses depois eu recebi o contato do gabinete do ministro Edson Fachin no TSE, que queria conversar comigo, enfim, trocar algumas ideias sobre a temática do acesso a questões da participação política dos povos indígenas, trazer um diagnóstico, um panorama geral, trocar uma ideia. Eu fui lá falar com essas pessoas e e aí passou uns dias, eu fui contactado novamente para que o ministro Fachin gostaria de me conhecer, conversar comigo pessoalmente.
Por que o ministro Fachin? O ministro Fachin era o relator desse processo do marco temporal no Supremo. Então, a gente se conheceu nesse dia do julgamento. A gente nunca tinha se falado, nunca tinha tido contato algum. E aí, quando ele foi pensar na construção de uma assessoria, de um núcleo dentro do TSE, na gestão dele, que ele Uhum. presidiu o TSE de fevereiro de 2022 a agosto de 2022, se não me engano, Sim. foi uma gestão rápida, mas ele queria impulsionar, ele queria trazer uma visibilidade para a questão dos grupos subrepresentados no processo eleitoral, no qual se inclui os povos indígenas. Então, ele falou: eu quero que a minha equipe converse com pessoas que fazem parte desses grupos e possam ajudar a construir algo que possa superar essa subrepresentatividade. Uhum. Então, quando eu fui conversar com o ministro Fachin, e aí ele lembrou e falou: eu quero que a minha equipe converse com aquela advogada indígena que defendeu os direitos indígenas para poder ajudar a pensar nesse projeto. E quando eu fui conversar e conhecê-lo pessoalmente, ele me convidou para ser assessora de inclusão e diversidade do TSE, para minha surpresa, que eu não esperava. E às vezes eu achava até despreparada para isso, porque eu não tinha nenhum contato com a matéria eleitoral. Uhum. Mas fui de coração aberto, né? Se ele me escolheu, se ele julgou importante a minha presença ali, eu estou lá até hoje, né, no TSE há 3 anos, e tem sido um prazer poder contribuir a partir desse meu lugar de origem, de fala, mas também de eu possa agregar outros conhecimentos e aprender como eu tenho aprendido nesses últimos anos. Então, esse dia 1º de setembro de 2021 foi marcante porque me conectou a essas possibilidades de estar hoje na Justiça Eleitoral. Maravilha, é uma história bem bacana. Eu pesquisando, né, para a gente fazer a entrevista aqui, eu falei, cara, isso aqui a gente tem que comentar sobre isso. Eu achei fantástico você comentando numa outra entrevista que você deu. E eu vi que eu fiquei imaginando a potência dessa defesa, né, que você fez para chamar a atenção do ministro Fachin para um cargo tão importante dentro do CSE, né? Foi incrível, legal, parabéns, viu? Obrigada. Samara, querida, quando a gente fala em direitos políticos, na verdade, a gente é obrigado a falar sobre alistamento eleitoral, né? Que é onde tudo começa. E qual o impacto que você vê da recente resolução 23659 do TSE? Para quem não conhece essa resolução, é a resolução que trata do cadastro eleitoral, na alistabilidade dos povos indígenas, principalmente dos povos aldeados. O que é que você pensa sobre isso? Muito boa essa pergunta. Inclusive, recentemente eu fiz uma pesquisa jurisprudencial no Banco de Jurisprudências da Justiça Eleitoral, pesquisando sobre essa matéria e como é que era antes, inclusive, da Resolução 23659. Ela é uma resolução muito boa, ela traz um aspecto de inclusão, de respeito à diversidade, Uhum. não só em relação aos povos indígenas, mas também quilombolas, pessoas trans, pessoas com deficiência, enfim. Então, uma resolução a norma mais atualizada que a gente tem na Justiça Eleitoral atualmente, que também está em harmonia com a Constituição, com normas internacionais também. Então, é muito importante. Para nós, indígenas, ela também é muito importante. Quando eu dei essa pesquisada na jurisprudência do TSE, é possível encontrar julgados e resoluções desde a década de 60, mais ou menos, final da década de 60, que existia muita dúvida sobre a listabilidade dos povos indígenas. Uhum. As pessoas se espantavam: o indígena não pode votar? Né? E isso porque a legislação, antes de 88, ela entendia as pessoas indígenas como sujeitos transitórios, não eram cidadãos, eram pessoas que tinham capacidade civil relativa, eram pessoas que estavam sob a tutela do Estado, por isso que existiu o órgão de proteção aos indígenas, o SPI, e depois a FUNAI, atualmente, né? Então, os indígenas não exerciam sua capacidade civil plena, mas os direitos políticos, eles eram assegurados, porque a capacidade era relativa enquanto a capacidade civil, de praticar atos da vida civil. Já a vida política, ela não era impedida em relação a isso. Só que as pessoas que estavam no Estado, as pessoas do judiciário, entendiam que os indígenas também tinham essa capacidade limitada em relação a votar e ser votado. Uhum. E aí, lá na década de 60, eu achei esse julgado que alguém consultou o TSE sobre essa questão de indígenas terem título de eleitor, porque foram encontrados indígenas que tinham títulos, eram indígenas aldeados, e perguntou se podia ser feito isso porque não tinha autorização do órgão indigenista. E aí tem uma resolução do TSE, ainda na década de 60, que reafirma isso: os indígenas são incapazes, na medida do que dispõe a legislação civil, porém isso não afeta a capacidade eleitoral. Eles podem ter título de eleitor, podem votar, mesmo que não tenha autorização do órgão indigenista. Sim. Então, isso foi muito importante naquela época. Inclusive, é possível encontrar candidaturas indígenas antes da década de 80,
ainda na década de 60, 69, foi o primeiro indígena eleito no Brasil, que foi o Seu Coco, no estado do Amapá, que foi o primeiro vereador indígena que a gente tem registros assim na história. Então, isso foi muito positivo naquela época, mas ainda existia muita dificuldade em relação ao atendimento e ao alistamento dos indígenas por falta de documentos, pela questão de não dominar a língua portuguesa, porque antes era requisito, inclusive no Código Eleitoral. Expresso no Código Eleitoral, né? Tinha que Exato, ser fluente em português e tal. exato, domínio da língua Sinal. portuguesa, exato. E a questão dos analfabetos também, né? Era proibido o alistamento, né, dos analfabetos. Só com a Constituição de 88 que essa questão do domínio da língua portuguesa não foi recepcionada, e os analfabetos foram colocados na condição de voto facultativo, né? Sim. Então, isso ampliou a possibilidade de indígenas poderem, né, inclusive, se alistarem e votarem. Então, existe essa questão ainda de muita dúvida, isso eu falo antes de 88, e mesmo pós 88, da questão da listabilidade dos indígenas, porque a ideia que as pessoas têm é do indígena isolado, do indígena selvagem, do indígena que não fala português, do indígena, enfim, incapaz. Só que tanto o Código Eleitoral como o Estatuto do Índio, que ainda é vigente, então, tanto o Código Eleitoral como o Estatuto do Índio, eles foram criados antes da Constituição, eles têm que ser analisados a partir da ótica da Constituição de 88. Então, aquilo que a Constituição de 88, né, traz, tem que ter esse cuidado do que você olha ali no Código Eleitoral e no Estatuto do Índio para permitir, para garantir a listabilidade dos povos indígenas. Sim. Então, a Resolução 23659, ela vem colocar muitos pingos nos is em relação a muitas dúvidas que as pessoas tinham em relação ao alistamento eleitoral dos povos indígenas, inclusive de não utilizar aquelas categorias que o Estatuto do Índio traz de indígena imigrado em vias de integração e indígenas isolados, né? Sim. Então, tem um dispositivo, a partir do artigo 13, salvo engano, da Resolução 23659, ela traz esses aspectos. O alistamento será feito independentemente da categoria, se o indígena é integrado, não integrado, se está em aldeia ou na cidade, inclusive. Isso é muito importante, porque vai dar norte de como a Justiça Eleitoral tem que atuar. Sim. Mais do que tudo, acho que a Resolução 23659, ela fala o respeito à língua dos povos indígenas, no sentido de que é possível ali identificar hoje a etnia e a língua indígena falada de determinado povo. Isso possibilita que a Justiça Eleitoral possa pautar a sua atuação no sentido de respeitar essa diversidade, mas também de entender os problemas que ainda dificultam que indígenas possam ter acesso aos serviços da Justiça Eleitoral para poder nortear de que forma os TREs, os cartórios podem levar o serviço, as itinerâncias, né, para que os indígenas possam cada vez mais exercer o direito ao voto e também de se sentirem, né, empoderados e de forma estimulados a participar da vida política, seja votando e sendo votado também. Perfeito. Nos últimos anos, a gente tem visto um movimento, até você mencionou, da própria Justiça Eleitoral procurar as aldeias indígenas, fazer as ações itinerantes, né, para alistamento, transferência, ou qualquer serviço que a Justiça Eleitoral preste, né, e também a questão das cartilhas em língua indígena. Acho que o Tribunal de Tocantins fez algo parecido, e tem outros tribunais também, mas eu lembro bastante desse do Tocantins, que eles fizeram um movimento bem bacana, achei bem interessante. Acho que é por aí, né? Você garantir cidadania para todo mundo, né? É importante isso. Voltando aqui, eu separei alguns dados, Samara. De acordo com o TSE, né, em 2024, a gente teve em torno de 2.578 candidaturas indígenas. Comparando com 2020, dá em torno de 15% de aumento, né? E, curiosamente, a gente vê que o número de candidaturas indígenas foi o único que apresentou crescimento de 2020 para 2024. A que você atribui esse aumento das candidaturas indígenas, Samara? É uma série de fatores importantes. Parte dessa questão da tomada de consciência da importância da participação política, de indígenas saberem e pleitearem isso, de estar pautando os seus direitos, suas demandas, e isso se dá quando você ocupa espaços de tomada de decisão e poder, seja no âmbito municipal, estadual e federal. Então, vem desse anseio do que a gente chama do movimento indígena nacional,
de indígenas em diversos contextos, indígenas lá nas suas comunidades, como os indígenas no contexto urbano. Então, essa tomada de consciência da importância da participação política. E como se dá isso? Entrando na vida política partidária, né? Então, tem crescido também o aumento de indígenas se filiando a partidos políticos, enfim, tanto de ideologias diversas. Sim. Então, isso é importante também porque é democrático, né, que é essa possibilidade. E também dessa questão da informação chegar aos povos indígenas, né? De ter a importância de trabalhos de tribunais, de instituições também que dão curso, formações sobre a questão de participação política, de entenderem o que é essa vida política partidária, de incentivo a candidaturas também no sentido de mulheres. Hoje tem muitos coletivos de mulheres indígenas, né, no âmbito indígena, que estimula também a participação das mulheres na política. Então, isso contribui para que exista esse crescimento das candidaturas, só que tem um problema, as candidaturas vão aumentando, mas ainda a gente está na condição de subrepresentação política, né? Comparando com outros segmentos da sociedade, mulheres, negros, enfim, os indígenas ainda são subrepresentados. Mas isso mostra que a gente ainda continua com esse estímulo para que indígenas se candidatem, nos traz também um cenário das dificuldades, onde que a questão pega, por que os indígenas não conseguem efetivar suas candidaturas e serem eleitos, né? Aí descortina outras questões que a gente precisa superar, como a questão da falta do investimento, a questão ainda da violência política, a violência política de gênero, a fraude à cota eleitoral também. Então, tudo isso que afeta as candidaturas em geral, afetam também as candidaturas indígenas, e isso tem mostrado ainda essa questão da subrepresentação. Isso reflete ainda na subrepresentação indígena. Então, esse conjugado de questões, né? Tanto a tomada de consciência da importância da participação, como também esses estímulos que a gente tem coletivamente. E daí vem aquela frase que eu costumo dizer, e também eu só reproduzo o que o movimento indígena traz, que é o aldear da política, que é os indígenas ocuparem esses lugares de espaço de tomada de decisão e poder no executivo e no legislativo. Sim. Hoje a gente tem até uma ministra indígena, né? Exato. É, Mano Guajajara, isso. é um avanço, né? E tal, mas é só o começo Exato. dessa visibilidade que é tão importante. Eu acho que também um ponto interessante é que o próprio sistema, a resolução que a gente mencionou, ela viabiliza isso, né? Que o próprio cadastro eleitoral tem a opção de colocar se você é uma pessoa indígena e qual aldeia. Isso também, quando a gente alimenta o cadastro com dados, isso também facilita, né, a visualização desse crescimento, né, de forma bem tátil. Eu ia te perguntar agora se você acha que a população indígena está devidamente representada nos espaços. Você já deu spoiler que não acha, né? Ainda Agora não. eu vou emendar na outra pergunta. Então, que desafios específicos você acha que os povos indígenas têm quando se trata de direitos políticos, sejam eles ativos, né? A gente já mencionou um pouquinho, quanto passivos, o Samara. Então, nessas dimensões, acredito que ainda os indígenas também, muitas comunidades indígenas são excluídos digitalmente, né? Sim. Então, isso afeta também a questão deles terem acesso à prestação de serviço eleitoral, porque hoje tem o e-título, por exemplo, né? Sim. Muito prático, enfim, mas não chega, né, de maneira proporcional a diversos lugares, e os indígenas são potencialmente afetados em relação a isso. Também de acesso a cartórios, a cidades, essas coisas também Sim. dificultam, a questão do alistamento. Então, a questão do aspecto da exclusão digital pega também nessa questão. E também em relação a isso que eu acabei de falar, ainda existe muito racismo, preconceitos em relação à população indígena, a questão também da falta de incentivos, porque mesmo que os indígenas se interessem pela política partidária, ainda existe muita resistência dentro das estruturas partidárias de incentivar as candidaturas indígenas, de acolherem dentro das instâncias dos partidos políticos, né? Então, mesmo que o indígena fure essa bolha de se filiar a um partido, lá dentro também é todo um processo de luta, de reconhecimento e de respeito também que eles têm que adquirir dentro das estruturas dos partidos e serem apoiados. Então, falta ainda apoio, falta ainda terem acesso, né, a financiamento para fazer suas campanhas. Tem ainda a questão, como eu disse anteriormente, da violência política,
que os Certo. indígenas sofrem, inclusive, discursos de ódio, discursos racistas, várias outras camadas de violências que sofrem, né? Então, existe tudo isso. Então, isso dificulta ainda os indígenas a exercer o direito ao voto e também de serem votados, ainda barreiras também linguísticas, né? Uhum. Barreiras geográficas. Como eu disse, o Brasil tem uma dimensão continental, então as comunidades indígenas elas estão em diversas condições, então até a urna chegar também na comunidade indígena, dependendo de onde for, é toda uma dificuldade. Então são vários aspectos de dificuldades que os povos indígenas enfrentam. Eu acho importante aqui mencionar que não existe um modelo único de indígena, né? A gente tem uma diversidade étnica, cultural, de contextos e de histórias. Então, não posso dizer assim, todos os indígenas sofrem do mesmo jeito. Não. Sim, Cada população, cada povo enfrenta suas dificuldades. Mas o sim, fato é, essas dificuldades existem e elas precisam também de soluções adequadas a cada realidade para a gente superar essas dificuldades. sim. Eu vi um evento, vou ver se você estava participando, que você falou da questão da interseccionalidade, né? Que as dificuldades, as barreiras são maiores para a mulher indígena, né? Do que para o homem indígena, né? Tem essa questão ainda da mulher e tal, e culturalmente, né? Tem certas barreiras ainda para serem superadas, né? E com a mulher indígena não é diferente, né? Exato, exato, exato. Samara, a questão da autodeclaração. A resolução de registro de candidaturas, ela até incentiva que partidos instalem suas próprias comissões de heteroidentificação, mas elas não são obrigatórias, né? É, Essa questão da heteroidentificação é importante para a vinda de verbas específicas para tais candidaturas. Que mecanismos a gente pode pensar para diminuir que essas autodeclarações sejam falsas, né? Que tem até um procedimento específico de atuação no Ministério Público e tal, mas essa heterodedicação no partido ainda não é obrigatória. Como é que você pode pontuar para a gente melhorar essa política? Então, queria que uma receita de bolo, né, mas não tem. Então, a gente ainda está aprendendo, né, como lidar Sim, com isso, né? sim. Então, a gente vai errar ainda, vai tentar encontrar soluções, mas eu acho que do jeito que está aqui não dá para ficar, né? No sentido de terem fraudes escancaradas, né, da questão racial, tanto de negros, agora também de indígenas. Então, a gente precisa ter soluções assim a longo prazo, não tem como resolver esse problema de imediato, Sim, acredito. sim. Eu acho que vem a questão também da, de discutir, acho que isso tem sido muito feito de letramento, né, das Uhum. pessoas entenderem qual é a sua raça, que eu acho que as pessoas têm Exato, dificuldade, exato. né, de que, o que que é negro, o que que é pardo, o que que é indígena. Eu acho que vem uma questão social assim muito grande ainda da população brasileira entender qual a sua raça, Uhum. o que que é raça, né? O que é preto, o que é que são essas categorias. Vem dessa questão também das pessoas entenderem e que isso é um crime, né? De que Sim, você, né? Uma fraude é algo que tem repercussões nas esferas não só eleitoral, mas também criminal. Reforçar também esses mecanismos, esses protocolos que já existem, né? De denunciar, de representar, de fazer representação das instâncias também se mostrarem combativas em relação a isso, principalmente o Ministério Público, uhum. né? Da gente começar a ter, sim, processos e ações que possam julgar sobre isso e ter efetivamente as consequências, as punições, seja o que for, de forma pedagógica, para que isso não se repita. Então, acho que são uma soma de coisas que devem Sim. ser feitas. E a sociedade também denunciar, né? Ser Uhum. feita denúncia, ser provocado os órgãos competentes para que sejam instaurados procedimentos específicos para investigar isso. Eu acho que, assim como existe todo um movimento e toda uma, uma pressão em relação a gente evitar, por exemplo, a fraude à cota de gênero, que a Uhum. gente também possa ter esse estímulo e esse movimento em relação à fraude, à questão racial também dentro da questão eleitoral, para que Sim. a gente possa ter daqui a um tempo também uma súmula, como existe uma súmula boa ou ruim, sei lá, Uhum. em relação à fraude à cota de gênero, que também existe essa questão em relação à fraude à cota racial também. Sim. Então, acho que a gente vai aprendendo esses mecanismos, o que vai funcionando, para a gente evitar esse tipo de fraude. É, a gente cobrar o Congresso também para evitar as anistias recorrentes, né? Que Sim, os exato. partidos fraudam a cota deliberadamente e
futuramente tenha suas anistias. E a questão da raça, de você conhecer a raça, a própria raça, né? Eu gosto de uma fala de uma professora que fala assim: a raça não é definida pelo tom da pele, né? Mas pelo tamanho da dor que você carrega, né? É muito Então, bom. não é? Faz muito sentido isso. Sim. E uma vez eu falei com os colegas a respeito, deu uma palestra aqui no tribunal sobre letramento racial essa semana. Aí uma pessoa veio me questionar, mas eu me sinto pardo, e aí? Eu sou pardo? Olha, fenotipicamente olhando, você não parece ser uma pessoa parda, entendeu? Mas isso é um contexto, é autodeclaratório e tal. Você tem que se perceber, você tem que se conhecer. Aí eu mencionei essa frase, essa aí faz sentido. Eu nunca sofri por causa da minha cor. Acho que mais ou menos ele entendeu o contexto que eu estava falando, né? Muito bom. Samara, candidaturas precisam de dinheiro. A gente já mencionou um pouquinho aqui. Isso é inevitável. Não dá para fazer uma candidatura sem dinheiro. Como você vê a atual regulação do acesso aos fundos públicos, nosso fundo especial de financiamento de campanha, para as candidaturas indígenas? Então, essa é uma discussão, inclusive, recente. Uhum. Né, a gente tem a questão da cota de gênero, racial em relação a negros, né? E indígenas, isso é recente porque o TSE, inclusive, julgou uma consulta pública feita pela deputada federal Célia Chacriabá, uma deputada indígena, Uhum. eleita democraticamente nas eleições de 22 pelo estado de Minas Gerais. Ela fez uma consulta ainda em 2023 sobre a aplicação também dos mesmos parâmetros que foram utilizados para as questões das candidaturas negras serem Uhum. aplicadas às candidaturas indígenas. E aí, em fevereiro do ano passado, 2024, o TSE julgou favorável, respondendo positivamente aos quesitos que ela trouxe, só que ainda pendente de regulamentação. Como a gente teve eleições em 2024 e o avançado calendário eleitoral, não pode ser aplicada essa divisão dos recursos na eleição de 24, projetando para que isso seja feito nas eleições de 26. Ainda precisa regulamentar isso, mas acredito que os indígenas vão entrar no mesmo limbo, digamos assim, infelizmente, das candidaturas negras, né? Que é uma questão de que tem norma, no caso da questão indígena, vai ser no âmbito de uma consulta, de uma resolução do TSE, mas quem vai ter ali os recursos dentro dos partidos não vai, ainda vai ter essa dificuldade de efetivar isso, né? Que os indígenas têm acesso a isso. Então, a gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar para que isso se efetive. A gente sabe ainda o Congresso Nacional que a gente tem ainda muito resistente, muito peculiar nesse sentido de se auto-beneficiar, de se auto-anistiar. Então, a questão indígena também vai enfrentar esses desafios, mas a gente enxerga como uma importante vitória, um importante passo dado para incentivo às candidaturas indígenas e possibilitar ali uma condição mínima de uma disputa eleitoral e campanhas que possam ser também financiadas com esse recurso, como também de tempo de propaganda também. Então, Importante. isso foi muito positivo no sentido de abrir essa possibilidade, mas ainda a gente tem um longo chão pela frente para que, de fato, isso alcance e a política seja efetivada para os povos indígenas. Então, o cenário hoje que a consulta foi dada como positiva pelo TSE, né? Pendente de regulamentação para as eleições de 26, né? Esse é o cenário atual, né? Isso. Perfeito. Então, já encerrando, partindo para o nosso fim, nossa última pergunta, quando se fala de incentivos a candidaturas minorizadas, né, incluídas aí mulheres, negros, pessoas LGBT e indígenas, você percebe alguma resistência de alguns setores? E qual o caminho para a gente quebrar essas eventuais resistências, Samara? Muitas resistências em vários âmbitos, né? Principalmente eu bato nessa tecla ainda dentro dos partidos políticos. Você vê que as pessoas que ainda presidem, que mandam, né, na política brasileira são pessoas brancas, pessoas mais velhas, homens, né? Então, existe ainda dentro das estruturas partidárias esses perfis hegemônicos. Né? E existe essas resistências de acolher essas candidaturas, de incentivar essas candidaturas, também na nossa sociedade, a dificuldade ainda desse público de candidatos e candidatas, desses grupos subrepresentados conseguirem apoio da sociedade para suas pautas, suas bandeiras e os votos necessários para se elegerem. E ainda falta, acredito, certas políticas e ações afirmativas de incentivo a essas candidaturas, né, no sentido de normas, de resoluções, que possam criar também cotas ou sistemas específicos para que essas pessoas possam se candidatar e serem eleitas. Então, existem também essas, né, inúmeras questões que podem ser feitas, mínimas, mas importantes, para darem passos
para que essas pessoas possam ser representadas e suas lutas, suas bandeiras também estarem nos espaços de tomada de decisão e poder. Então, são múltiplas as dificuldades, Sim. mas eu acho que também cada segmento, mulheres, negros, indígenas, quilombolas, pessoas trans, pessoas com deficiência, a gente tem se unido mais. Eu acho que tem tido esse aprendizado mútuo, né? Por exemplo, as pessoas negras estão há mais tempo nessa luta, no sentido de cotas, de ações afirmativas. Os indígenas, a gente começa esse movimento logo após, mas a gente tem aprendido muito com o movimento negro, por exemplo, com as pessoas negras, de poder também trilhar o nosso caminho a partir desses exemplos, né, que são tidos, desses êxitos, ou também das dificuldades que as pessoas negras enfrentam. Então, nós indígenas também temos aprendido e somado esforços para que juntos possamos mudar essa realidade política no país. Então, vem também dessa questão da união dessas forças para a gente poder superar essas dificuldades em comum. Maravilha, Sabrina. A gente tem que aldear o nosso Congresso, Exato. espaços de poder, para É. ter realmente uma democracia representativa. Eu costumo dizer que a gente precisa mulherizar a política, aquilombar a política, aldear a política. Então, estamos juntos. Fantástico. Querida, muito obrigado. Você é uma simpatia. Já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente aqui no Congresso de Curitiba, né? Sim, Realmente você é uma potência, uma força. E obrigada. você está nesse cargo é a representação de que a gente pode avançar, né, com políticas públicas. A gente tem muita margem para avançar. E você está muito bem representando os povos indígenas e os grupos minorizados no nosso TSE, tá bom? Obrigado por tudo. Obrigada a você. Reservar um tempinho na sua agenda apertada aí para participar do nosso podcast, querido. Imagina, foi um prazer, viu, querido? Pode contar aí comigo. Quando eu puder, estarei aqui à Maravilha. disposição. Obrigada, viu? Obrigado, fica com Tchau, Deus. tchau. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau.